Hoje vamos ver como se determinam os percentis num conjunto de dados discretos. Temos então aqui a nossa definição de percentil. Dado um número n natural e uma amostra de n elementos e um outro número natural pertencente ao intervalo aberto de 0 a 100 fechado, designa-se por percentil de ordem k e representa-se por P índice k o quê? O valor máximo da amostra se k for igual a 100. Ou seja, no caso de queremos determinar o percentil de ordem 100, esse percentil será o maior valor da nossa amostra quando ela se encontra ordenada. Então, se eu tiver aqui esta situação ao lado, onde temos representados o número de irmãos dos alunos da turma do 10º A, se pretendermos calcular o percentil de ordem 100, será necessário fazer o quê? Como a nossa amostra já está ordenada, basta-nos ir ver qual é que é o maior valor da amostra. Neste caso, é o número 4. E temos aqui calculado o percentil de ordem 100. Mas temos aqui outras possibilidades. Se eu quiser calcular um outro percentil, eu tenho de determinar o valor k vezes n sobre 100. E tenho aqui duas situações. Se esse valor for inteiro, eu vou proceder de uma forma, que é fazer o quê? A média dos elementos de ordem kn sobre 100 e kn sobre 100 mais 1. Se o valor de kn sobre 100 não for inteiro, então o percentil de ordem k será o elemento de ordem a parte inteira de kn sobre 100 mais 1 na amostra ordenada. Então vamos ver aqui o cálculo de outros dois percentis. Por exemplo, quero calcular o percentil 25. Vou ter de saber qual é que é o meu k. Neste caso, o k é igual a 25 e o n é o número de elementos da amostra. Portanto, vou aqui contar quantos elementos tem a minha amostra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. E então vou determinar o valor k vezes n sobre 100 para ver se vai dar um número inteiro ou um número que não é inteiro. Então, neste caso, ficará 25 vezes 20 sobre 100, que é igual a 500 sobre 100, que é igual a 5. Então, o valor de k é inteiro. Então, vou voltar à minha definição e vou ver o que é que acontece. Se o resultado de k vezes n sobre 100 for inteiro, o percentil de ordem k, neste caso 25, vai ser igual à média dos elementos de ordem kn sobre 100 e kn sobre 100 mais 1. Ora, o valor de kn sobre 100 deu 5. Quer dizer que o percentil 25 será calculado fazendo a média entre o termo que está na posição 5 e o termo que está na posição 6. Portanto, vou fazer a média destes dois valores. Então, como é que eu vou identificar qual é o termo que está na posição 5 e o termo que está na posição 6? Ora, os x1, x2, xn, que aparecem aqui na minha amostra, são exatamente os elementos que eu tenho aqui nesta minha amostra deste lado. E, portanto, eu quero o x5, que será 1, e o x6, que também neste caso é 1. Então, vou substituir o x5 por 1 e o x6 por 1. E calculo o nosso percentil, que será, então, igual a 1. Portanto, o percentil 25 vai ser igual a 1. Tivemos a ver, então, a situação em que o kn sobre 100 deu um número inteiro. Então, agora vamos calcular um outro percentil. Imaginemos que queremos calcular o percentil 18. O k passou a ser 18, o número de elementos da nossa amostra, que é o n, continua a ser 20, e neste caso, então, o kn
sobre 100 vai ficar 18 vezes 20 sobre 100, que dá 360 sobre 100, ou seja, dá 3,6. Ora, 3,6 não é inteiro. Voltando à nossa definição, vou escolher aqui a opção de k vezes n sobre 100 não é inteiro. E então o percentil de ordem k, neste caso, é o elemento de ordem parte inteira de kn sobre 100 mais 1. Ora, a parte inteira de 3,6 é 3. Portanto, a parte inteira de kn sobre 100 mais 1 será 3 mais 1. Quer dizer que o percentil 18 será igual ao termo que está na posição 4. Voltamos novamente à nossa lista ordenada e o termo que está na posição 4 é o 0.